Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem. Não haverá outra Bíblia. É muito gratificante voltar para falar a você de coração para coração. Nossa programação anterior se encerrou com a pergunta, com uma afirmação, se alguém já lhe havia explicado por que Jesus pediu para que os discípulos batizassem usando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a maioria do povo chamado cristão está apenas repetindo as palavras e não usando o nome. Eu dei um exemplo para finalizar a programação, que eu sou pai, eu sou filho, eu tenho um espírito, mas eu tenho um nome. Meu nome não é pai, não é filho, não é espírito, meu nome é César. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, mas ele tem um nome. Este nome é o que nos salva, chama-se Senhor Jesus Cristo. Eu afirmei que nenhum crente da Bíblia fora batizado usando as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Não quero ofendê-lo, mas você não é crente da Bíblia? Ou você é crente batista, presbiteriano, assembleiano, da Igreja Universal ou de qualquer outra? Eu acho que ser crente de uma denominação não vale a pena. Precisamos ter a nossa fé edificada na palavra de Deus. Por quê? Porque todas as igrejas vão passar. A única coisa que não passa é a infalível palavra de Deus. Então, se nenhum crente da Bíblia foi batizado usando as palavras Pai, Filho e Espírito Santo, mas todos eles foram batizados usando o nome do Senhor Jesus Cristo, por que você que é pastor ou você que se diz cristão ou crente quer continuar em um erro? Vou novamente citar Atos 2:38, Atos 8:16, Atos 10, 47, 48, Atos 19, verso 5 e Atos 22, verso 16, para que você tenha e confira que nenhum crente fora batizado da maneira que a Igreja Católica batiza e as igrejas evangélicas seguem seus ensinamentos. Terminei o programa dizendo por quê. E agora pergunto, alguém já explicou para você que na Bíblia Sagrada não existe a palavra Trindade? Eu queria te perguntar, e por que você crê? Alguém já lhe explicou na Bíblia Sagrada não existe a afirmação Deus Trino ou Trino Deus? Alguém já lhe explicou que na Bíblia não existe a expressão Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Será que não está na hora de voltarmos para as Escrituras, fundamentarmos a nossa fé na palavra e abandonarmos aquilo que é meramente uma tradição, um erro grosseiro? Veja só, se não existe na Bíblia tal expressão, por que devemos crer em tal coisa? Você já teve a curiosidade de pegar o dicionário Aurélio e ler o que significa a palavra Trindade? Talvez seu pastor não teve a coragem, ou talvez você que é pastor não leu, mas eu convido você a ler. Trindade, a definição é divindade tríplice das religiões pagãs. Então,
começa aqui. É isto que é o cristianismo, um paganismo disfarçado de cristianismo. Como é que se explica tal fato? É simples. A história paralela, a história secular, está aí para dar a nós o testemunho. Roma foi fundada crendo em uma lenda de dois irmãos, Rômulo e Remo, e que um deles foi levado para o panteão dos deuses num dia de tempestade. E chegando lá, se transformou em um deus. E agora, então, aqueles que estavam aqui em Roma criaram a primeira trindade, composta Júpiter, Marte e Quirino. Passaram-se os anos. E então Roma se tornou a Roma República. E ela, então, novamente, agora mudou esta trindade para outros 3 deuses, mudando o nome apenas. E passou, então, a ser formada de Júpiter, Juno e Minerva. Estas divindades prevaleceram até que, no ano 325, já depois de Cristo, o imperador Constantino adere-se de maneira pseuda ao cristianismo e traz consigo a sua crença. Eu queria perguntar, como é que poderia se colocar dentro do cristianismo uma crença em Júpiter, Juno e Minerva? Não se tinha como. Então, o que fizeram a igreja? Na intenção de ganhar aqueles que eram pagãos, disse: vamos mudar as expressões Júpiter, Juno e Minerva para Pai, Filho e Espírito Santo. Novamente veio a substituição. E isto foi agradável. E então passou-se a ter a expressão de 3 pessoas em um só Deus a partir do ano 325, no Concílio de Nicéia. Depois que a igreja se tornou a igreja oficial do imperador, no ano 381, em um outro concílio, agora em Constantinopla, foi determinado e dado como dogma da Igreja Católica a doutrina da Trindade. Veja, até então, nenhum apóstolo, nenhum profeta, nem o próprio Jesus falou em 3 pessoas. Jesus falou de Pai e chamou de Pai o Espírito Santo. Jesus chamou Deus de seu Pai e não mostrou Deus como uma pessoa separada dele, como dividem 3 pessoas em um só Deus. Jesus mostrou que o Pai estava nele. Jesus mostrou aos discípulos que não podiam entender isto, que o Pai, que é Espírito, estava revelado através de um corpo de carne que era chamado de Jesus Cristo. Respondendo isto, ele disse a Filipe: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então você pode ver que nem Jesus mostrou o Pai separado, nem Jesus chamou o Espírito Santo de terceira pessoa. Jesus chamou o Espírito Santo de seu Pai, porque quem gerou a Jesus foi o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o próprio Deus, não é uma pessoa separada. Então quero dizer a você, amigo telespectador, que se alguém disse a você para permanecer e crer numa doutrina chamada da Trindade, ele não é nada mais do que um pregador do catolicismo disfarçado. E a razão pela qual levou você a sair do privilégio e de se tornar herdeiro dos céus e da terra e de todas as promessas de Deus,
foi desviando-o de ser batizado em nome daquele que toda a família no céu e da terra herda, que é Senhor Jesus Cristo. Então, aqui neste programa, quero dizer a você que não existe tal coisa como Deus Trino, como Trindade, que isto é um paganismo escondido através de terminologias bíblicas e cristãs. Você me pergunta, o senhor não crê em Pai, Filho e Espírito Santo? Eu quero lhe dizer, creio. Creio conforme a Bíblia, que Deus como Pai, Ele gerou, por isso Ele é Pai. Mas Deus, o Deus que é Espírito, o Deus que é infinito e o Deus que é invisível. Como Filho, todo aquele que é nascido recebe, então, o ofício de filho. Então, este Deus Espírito gerou um corpo e entrou neste corpo. A partir do momento que ele entrou neste corpo, João disse, e Deus se fez carne e habitou entre nós. Deus não é carne, Deus se fez carne. Então, aqui você está vendo que não existe duas pessoas, existe um Deus Espírito morando dentro de um corpo de carne que se chamava Jesus. Este Deus Espírito, já está dizendo, é o Espírito, porque não há dois Espíritos Santos na divindade. É o próprio Deus. Não existe três pessoas, não existe duas pessoas, existe uma pessoa. É Cristo Jesus. E existe um Deus que é Espírito e que habita corporalmente em Jesus Cristo. Como Pai, ele gera, como Filho, ele toma a forma humana e como Espírito, ele vem guiar, consolar e dirigir sua igreja. Mas ele tem um nome que se manifesta aos homens, que dá salvação, que expulsa demônio e que salva a tua alma. E eu quero dizer, se você não tem esse nome, talvez você tenha o nome da sua igreja ou dessa doutrina que é falsa, mas falta-te o nome e precisa-se de ser batizado conforme a Bíblia para ter o nome que está acima de todos os nomes. É por isso que batizamos, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo sendo invocado na vida de um cristão. No próximo programa, nós falaremos mais. Deus, agradeço pela oportunidade e peço abençoar o povo, inclusive salvando, libertando, esclarecendo, curando e fazendo maravilhas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.